O projeto de extensão Cuidado e Saúde nos Primeiros 1000 Dias traz hoje mais uma entrevista com um profissional da saúde sobre esse período tão importante na vida de um bebê. Olá, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma entrevista do projeto de extensão Cuidado e Saúde nos Primeiros 1000 Dias. E hoje nós vamos receber a odontopediatra Ana Carolina Mendes, para a gente conversar um pouco sobre saúde bucal nos primeiros 1000 dias, tanto da mamãe quanto do bebê. Olá, Carol, seja muito bem-vinda ao nosso projeto de extensão. Obrigada por conversar com a gente hoje. Olá, Marina. Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito honrada e vai ser um prazer falar desse assunto tão importante. É um assunto que traz muitas dúvidas, né? Mesmo quando a gente fala em saúde bucal, muita gente vai pensar que, bebê não tem dente, não precisa cuidar, a mãe não precisa cuidar, é uma coisa que fica em segundo plano. Então, a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho, né, sobre as principais dúvidas que as mães, né, os pais vão trazer para o consultório, né, do dentista. Acho que isso é uma coisa legal e que são importantes para a saúde depois da mãe e do bebê ao longo da vida. Acho que esse é o mais importante, né? E acho que a primeira dúvida, né, se a gente começar pela mamãe, né, quando a mulher fica grávida, né, inicia uma gravidez, muitas mães têm medo de ir no dentista, né, de ter que fazer algum procedimento, ter que tomar anestesia, passar por né? Às vezes muita gente tem medo já de ir no dentista e esse medo pode se acentuar durante a gestação. No final das contas, a gestante, ela pode ir no dentista? Ela deve ir? Quais são as indicações, Carol? A procura do cirurgião dentista durante a gestação ainda traz muita insegurança para a gestante. Alguns dentistas, inclusive, têm alguma insegurança em tratar as gestantes e ficam um pouco, e agora devo, não devo? Mas sim, a gestante ela não só pode, como ela deve procurar o cirurgião dentista. É de extrema importância. Por quê? Porque a gente não pode deixar que infecções se agravem durante esse período tão importante da mulher, né? Então, é muito necessário. Inclusive, quando a gente começa as consultas pré-natais, os próprios médicos hoje em dia já estão perguntando, né, aos obstetras, como é que tá a questão da saúde bucal, incentivando que as mulheres procurem. Que interessante, né? Realmente, e assim, eu imagino que até a prevenção seria até o melhor caminho nesse caso, né? Então, a mãe fazer um acompanhamento no dentista antes que algum problema de fato aconteça, né? Com certeza, porque a gestação em si, ela pode favorecer quadros de gengivite, que é a inflamação de gengiva, que se a gente deixa, pode se agravar. Então, a prevenção é sempre o melhor caminho. E é extremamente importante que a mãe tenha essa consciência, não tenha medo. O dentista está sim preparado para tratar, para prevenir principalmente. E quando necessário, os tratamentos também podem ser realizados independente da gestação. E mesmo quando uma mãe precisa fazer um procedimento, às vezes mais invasivo, no dentista, a gestante ela pode fazer o tratamento com anestesia ou vai ter que fazer sem anestesia? Quais são as recomendações, assim, que acho que às vezes muitas mães podem ficar com medo, né? Talvez eu não possa tomar um remédio diferente ou anestesia, mas é possível? Sim, é super possível. A gente tem algumas anestesias que são seguras para gestantes, que podem ser usadas. Outra dúvida que a gente recebe é radiografia, né? Eu preciso tratar um dente, eu posso fazer radiografia? E pode, quando necessário, pode sim. O que a gente usa, a quantidade do raio-x que vai ser emitido é muito baixa e não vai afetar a criança. Claro que tem momentos, então, algo que é eletivo, a gente sempre vai tentar deixar para o segundo trimestre da gestação. Porém, conforme necessidade, se a gestante, tô com alguma infecção, tô com alguma dor, com alguma lesão de cárie, não é legal que a gente deixe isso se estender. Pode ser tratado independente da fase da gestação que tá, seja primeiro, segundo ou até terceiro trimestre. No terceiro trimestre, às vezes tem algum desconforto de cadeira, né? Por conta da barriga, mas a gente também está super preparado para isso, de colocar uma almofada apoiando, de não permitir que a gestante fique completamente deitada e que isso possa
se tornar não muito confortável, né? Sim. Então, qualquer tipo de procedimento pode ser feito na gestação, tá? Pode ser utilizada anestesia, pode ser realizada radiografia. Aliás, como eu disse, né, não só pode como deve, dependendo da situação, né, do que for necessário. E lembrando que independente de dor, a prevenção ela é necessária. Sim, e a prevenção é o melhor caminho muitas vezes, né, Carol? É Com melhor certeza. a mãe ir no dentista, se informar, mesmo que ela tiver dúvidas do que pode, do que não pode fazer, do que deixar que ela, não vou me arriscar aí no dentista, mas pode virar uma situação muito pior, né, no final das contas. Com certeza, pode se agravar, mesmo porque os casos de gengivite, que é essa inflamação gengival, que acontece quando a gente deixa de fazer uma limpeza, por exemplo, que a gente vai deixando muito tempo, pode acontecer esses quadros de infecção, né, de inflamação gengival, e essa inflamação lá para frente, ela pode até favorecer um parto prematuro. Pode levar a um parto prematuro, a um baixo peso ao nascer. Então, são riscos que podem acontecer por uma simples, né, inflamação gengival que a gente pode prevenir e evitar. E acho que isso é muito importante que você trouxe, né? Que é como a própria saúde da mãe pode afetar o bebê lá na frente, né? Então, um bebê que nasce prematuro, ele pode ter outras consequências, né? Nesse começo do desenvolvimento. Então, que importante trazer que a mãe ter um bom cuidado com a sua saúde bucal, ela tá cuidando do bebê também, Tá cuidando do bebê e ela já tá começando também a criar mais esse hábito que acaba passando para a criança, né? Isso ainda sem levar em consideração que hoje em dia a gente até tem um projeto que chama pré-natal odontológico, que não é somente cuidar da saúde bucal da mãe, mas já começar a passar informações de como vão ser os cuidados com a saúde bucal da criança. Que é um momento que a mãe está super receptiva a receber esses tantos de informação, né? Está em busca, inclusive, de informações. Então, é o momento ideal para já saber, apareceu, o que eu tenho que fazer. Então, saber os primeiros cuidados, o que deve ser feito e receber da melhor forma essa criança que está por vir. Sim, e é muito importante, né? Acho que você falou do pré-natal odontológico, a mãe conhecer, né? A mãe, o pai, conhecer essas informações de como cuidar do bebê antes que o bebê chegue e vire aquele turbilhão, né? Tudo vai mudar, tudo vai ser novidade, e eles já vão conseguir, né? Incorporar esses hábitos, já vão ter um dentista onde eles podem ir com o bebê, tirar dúvidas, né? Em família. Então, isso é muito importante, né? Criar essa relação que vai ser benéfica para toda a vida, né? Com certeza, criar todo esse vínculo e tirar todas as dúvidas, porque querendo ou não, no puerpério é uma fase muito difícil, de um acúmulo de tarefas, e a gente acaba deixando essa questão de lado, né? Porque tem muita coisa acumulada. Então, no pré-natal, realmente seria o melhor momento de já buscar informações, né? Em relação à saúde bucal do bebê. Isso, claro, sem falar de toda a questão da saúde bucal da mãe, que a gente colocou anteriormente, né? O quão importante é a mãe procurar um cirurgião dentista durante o pré-natal.